Boa noite! Estamos começando mais uma live da Karina. Hoje vamos fazer segunda-feira, né? Como eu falei, às terças-feiras eu estou participando de grupos de estudos em Zumbido. Então, eu tinha trocado para quarta-feira. Aí depois eu vi, não, acho que não é ainda o melhor dia. Aí eu troquei para hoje. Então vamos sentir um pouco aí o público. Como é que vocês estarão aí às segundas-feiras, né? Vamos sentindo um pouquinho. Bom, gente, boa noite a todos. Então, deixa eu ver quem tá aqui. Minha querida amiga Paulinha, Sil Gugel, Renato, Ronaldo, boa noite, meu querido aluno. Camila, Carol, Paula, Bruno, Rosa. Bom, estarei hoje com um convidado ilustre, que eu vou aguardar aqui, deixa eu ver se ele já entrou, Dr. Hector, meu querido amigo, que eu adoro, professor da Unifesp, otorrinolaringologista, e hoje nós iremos responder dúvidas, né? Eu abri uma caixinha nos meus stories, ó, Dr. Hector entrou, já já eu chamo, e na caixinha eu recebi algumas perguntas que eu vou colocar aqui, né? Para que a gente possa discutir. Mas também vocês podem enviar as perguntas aqui ao vivo. E ao longo da live eu vou fazendo essa troca entre as perguntas que eu recebi nos stories e as perguntas aqui ao vivo. Então eu não vou jamais abandonar vocês que estão aqui prestigiando a nossa live em tempo integral, ao vivo, né? Nessa noite de segunda-feira, às 21 horas em ponto. Bom, eu vou acionar aqui, vou chamar o meu querido amigo, Dr. Hector, pra gente já começar o bate-papo. Daí eu posso me apresentar junto com ele, ele também se apresenta, né? Que aí vão ter os dois seguidores aí, dos dois grupos, pra cada um conhecer a gente. Então deixa eu chamar aqui. Bom, vamos aguardar minha conexão. Coloquei aqui no Wi-Fi o melhor que eu tenho para não cair, né? Para não ficar interrompendo. Doutor Hector! Boa noite, Karina, tudo bem? Boa noite, querida, tudo bom? Tudo certinho. Que bom! Feliz mais uma vez de ter você aqui na minha live. Ano passado você foi um dos convidados, né? Falando sobre acupuntura. Quem perdeu, quem não conseguiu assistir no ano passado, está gravado no meu canal do YouTube, Karina Bezerra Rocha. O Dr. Hector falou, foi uma das primeiras lives que eu fiz lá atrás, mas hoje ele vai estar aqui para responder as nossas dúvidas em relação ao zumbido. Me tira uma curiosidade, aquela imagem que o senhor tem na imagem do Instagram, o que é aquilo, aquele vermelhão assim, forte? Aquilo ali é uma máscara japonesa. Eu tirei uma foto de uma máscara quando eu fui para o Japão em 2018 e eu achei muito legal, né? Porque o japonês chama todas essas entidades de demônios, né? Ou de diabos. Mas não necessariamente o diabo que tem a conotação católica, né? E eu achei muito legal, eu tirei a foto e postei como a minha, mas não sou eu, não. Não, eu acho interessante, porque quando a gente vê assim, no meio de várias outras carinhas, a sua sempre está destacada. Eu falo, nossa, essa imagem é forte pra caramba. Eu falei, um dia eu vou perguntar pra ele o que é aquela imagem. É para tirar uma olhada isso aí. Né? Imaginei. Eu falei, olha, esse daí tira O japonês é muito supersticioso. Olha, interessante, isso eu não sabia. Bom, doutor Hector, eu gostaria que inicialmente o senhor falasse um pouquinho da sua profissão, da sua história profissional, né? Dos seus estudos. Depois eu me apresento para os seus seguidores e daí a gente começa aí o bate-papo. A gente tem uma horinha aí para a gente conversar. Pode iniciar. Bom, eu sou otorrino. A minha formação toda é na Unifesp. Então, me graduei, fiz a residência em otorrino, fiz o meu mestrado em Zumbido, em 1997, quando a gente começou a estudar. E nessa época
o professor Yutaka, que era o meu orientador, ele queria alguém, porque ele mesmo tinha zumbido, um otorrino que tinha zumbido, e ele queria que alguém estudasse e montasse um ambulatório. Isso que a gente começou a atender esses pacientes. Então, o ambulatório de zumbido existe desde essa época, mas o meu doutorado foi em outra coisa, né? Foi numa parte experimental, com cobaias. Mas desde 97 a gente tem esse ambulatório de zumbido aqui na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, e a gente já tem cerca de 4.000 pacientes catalogados, né? Então é bastante gente. Uhum. Aliás, eu estava terminando meu doutorado, achei que era pouco, né? Que eu não encontrava todas as respostas que eu procurava, e eu acabei tendo contato com a acupuntura e a medicina chinesa, e eu fiz a minha segunda especialidade, que é a acupuntura. Então foram mais 2 anos aí de acupuntura, prova do título de especialista. Então hoje eu clinico, eu oriento teses de mestrado e doutorado aqui no Unifesp, e sou o responsável pelo ambulatório de zumbido desde então. Que legal. E atualmente, quais seriam os estudos que estão, assim, digamos, finalizando lá no grupo de vocês de zumbido? Estudos que, de repente, um momento vai ser publicado. Então, agora, a gente está com um grupo de dentistas que estão ajudando a gente na parte de zumbido somatosensorial. Então, os trabalhos que a gente tem feito agora são esses daí. A outra aluna que eu estou orientando não é sobre zumbido, né? O tema dela não é sobre zumbido, mas o que a gente está, a pesquisa que a gente está rodando agora é essa daí, em zumbido somatosensorial, com a participação desses nossos colegas que são dentistas, né? São 3 Legal. alunos, e vamos ver o que sai. Muito bom. Gente, então, para os seguidores do Dr. Hector, eu sou a Karina Bezerra Rocha, sou fisioterapeuta, trabalho com zumbido há um pouquinho mais de 20 anos, né? Então, eu transito entre a parte de pesquisa, docência e clínica, né? Então, como pesquisadora, eu fiz meu mestrado e doutorado aqui na USP em zumbido, no ambulatório de otorrino, de zumbido da otorrino. Como pesquisadora, até hoje eu faço parte do grupo de pesquisa agora com a doutora Jeane, né? Ela é a chefe do ambulatório. Como docente, eu ministro cursos, eu dou aulas de módulos de zumbido somatosensorial em pós-graduações para fisioterapeutas, né? Dou aulas em congressos. E como fisioterapeuta, também trabalho como clínica no meu consultório aqui em Higienópolis, em São Paulo, tá bom? Só para vocês conhecerem um pouquinho de cada um. Bom, eu recebi algumas perguntas que eu já vou falando aqui, mas quem tiver interesse em fazer perguntas aqui ao vivo, vocês podem sentir à vontade. Doutora Hector, eu recebi uma pergunta aqui da Thaís, ela pergunta o seguinte, se a vitamina B12, ela pode melhorar o zumbido para quem está com os níveis baixos dessa vitamina? Sim, pode sim. É claro que você não deve utilizar a vitamina B12 indiscriminadamente. Assim, não, eu ouvi que vitamina B12 é ótima para zumbido, eu vou tentar tomar também. Não, né? Uma das maiores fontes de vitamina B12 são as carnes vermelhas, e por isso aqueles pacientes que têm uma dieta muito restritiva de carnes vermelhas, vegetarianos, veganos especificamente, e que não fazem essa reposição, caso você tenha vitamina B12 baixa e zumbido associado, pode ser que você se beneficie dessa reposição, sim. Mas assim, tomar vitamina B12 ou qualquer outro suplemento sem necessidade não vai fazer diferença nenhuma. Quer dizer, vai fazer diferença no seu bolso. Você vai gastar dinheiro e você pode ter algum outro problema associado a hipervitaminoses, né? Mas se você tiver realmente carência de vitamina B12, e zumbido, a reposição pode ajudar.
Interessante você ter tocado nesse assunto, porque recentemente, no final do ano passado, fizeram uma propaganda maciça, assim, marketing pesado de um complexo vitamínico, que inclusive eles colocaram o nome, inclusive colocando o nome de zumbido, né, em inglês. E aí foi aquele auê, um monte de gente perguntando se podia comprar, mas eu soube de muita gente que comprou. E que na verdade é isso, eu vou tentar. Aí um falava, para mim melhorou, a outro falava assim, mas para mim não melhorou absolutamente nada. Então é mais ou menos isso que o Dr. Hector falou aí, super claro, dizendo, olha, vai beneficiar para quem está com deficiência, para quem não está, tomar e comprar esses medicamentos assim com complexos vitamínicos, não vai ter nenhum tipo de melhora. Ô, doutora, aqui uma coisa, não sei se o senhor percebeu ultimamente, cada vez mais eu percebo pessoas vegetarianas ou veganas no meu consultório. Você tem percebido cada vez mais? Tem bastante sim. Uhum. Agora, tem gente que faz isso com orientação e que sabe dessa necessidade de reposição de alguns suplementos e vitaminas e fazem isso da forma adequada, né? Eu acho que não tem problema nenhum. Tem gente que faz porque não gosta de carne, tem gente que faz por princípios, mas a gente tem que tomar cuidado com essas necessidades mais específicas mesmo, né? Uhum. Tá. Tem uma pessoa que perguntou lá na caixinha dos stories se o seu já teve zumbido. Já. Quem nunca teve zumbido? Quem Como é que nunca foi seu teve? zumbido? A verdade, eu já tive. É que assim, uma das causas mais comuns, além da perda de audição, é a exposição a ruído. Então, você ir para um lugar muito barulhento, ficar muito tempo em locais barulhentos, numa festa, numa balada, em show de rock, essas coisas todas, você pode ter zumbido, sim, né? É claro que isso, se ficar por um período curto, até 12, 24 horas, ok, né? É que nem você tomar sol sem protetor e no dia seguinte você sentir que está ardendo um pouquinho e que depois vai melhorar. Mas assim, tem um problema, eu tenho um problema. Primeiro porque eu gosto de música, gosto de rock, vou em shows. Agora eu tenho meu filho mais velho que também gosta, então a gente vai junto. E você E tem a uma gente tem uma banda, né? banda. Só que acústico, é isso? A banda? É trauma acústico. Ótimo. Então a gente tem essa banda que é de rock, pop, e a gente toca para se divertir mesmo, né? Já tem bastante tempo. E chama Trauma Acústico, porque é uma banda de otorrinos. Então só tem otorrino lá. E a gente se diverte. A gente toca em barzinho de vez em quando, casamento de alguém, de algum amigo, enfim. Mas o principal é de tempos em tempos a gente se divertir. A gente se reúne, vai lá, fica dando risada, fala besteira, bebe um pouquinho e toca um pouco também. Então é legal. Não, é um bom jeito de apaziguar a mente. E no caso, o Então, seu zumbido foi por causa de som. então é por causa disso daí. Então, depois dos ensaios que a gente marca de tempos em tempos. É claro que agora, por causa da pandemia, não tem tido. Uhum. No dia seguinte, com certeza, dependendo do quanto a gente estava animado na noite anterior, no dia seguinte isso é comum. Mas teve um período também que eu estava abusando do café, né? E eu comecei a ter zumbido pulsátil por causa disso, né? Mas à noite, então eu botava a cabeça no travesseiro, um ambiente mais silencioso, e ouvia mesmo, né? Então, dependendo da posição que eu ficava no travesseiro, provavelmente aquilo deveria comprimir alguma coisa mais, e eu comecei a ter zumbido pulsátil por conta disso. Mas daí eu diminuí um pouco o café e passou. E passou. E no caso desses da exposição de sons, ele nunca perdurou assim por meses. Não, de jeito nenhum. Ah, tá. Então, por isso que é importante as pessoas tomarem cuidado, né? Não significa que você não possa ouvir música, se divertir no show de rock, né? Fazendo analogia com o sol, é a mesma coisa. Você não vai mais poder tomar sol? Não, lógico que você pode, mas tem que tomar alguns cuidados e tem que prestar atenção nisso também, né? Sim. E no caso, doutor Hector,
isso que acontece, desse zumbido vir no outro dia, depois da balada, eu acho que isso é muito comum, né? Todo mundo, não é todo mundo, mas uma boa parte das pessoas já passaram por isso. E daí, no outro dia, ele passa e, né? Ai, que bom, o zumbido desapareceu. Só ficou naquele momento que eu fui pra cama, que eu percebi aquele apitinho, dormi, ele sumiu. Isso seria o quê? Essas células, elas se regeneram de novo? O que explicaria fisiologicamente isso? Não. Se é uma coisa que é passageira, isso geralmente está relacionado com a hiperestimulação, né? Então, quando você ouve um som, você deflagra uma série uma cascata de eventos na sua via auditiva, e nessa via auditiva você tem neurotransmissores. Então, se você ouve barulho com uma intensidade mais alta ou por um tempo mais prolongado, esses neurotransmissores acabam ficando concentrados na fenda sináptica, que é nos, nas, na, nos, nos intervalos entre os neurônios ali, e isso pode demorar um pouco para ser recaptado. Tá? Então, muitas vezes o que acontece no dia, quando você vai num ambiente mais silencioso, logo depois da balada, é que esses neurotransmissores ainda estão lá e eles estão mandando estímulo para frente, como se a gente ainda estivesse ouvindo alguma coisa. Tá? Agora, isso não significa que você perdeu a audição. Né? Tem um outro fenômeno por conta desse aumento do estímulo, que se chama mudança limiar, mudança transitória do limiar, né, do inglês. Então, se você fizer uma audiometria, logo depois vai dar que alguma coisa aconteceu, que você não está escutando adequadamente. Mas, na verdade, é só uma mudança temporária por conta dessa hiperestimulação. Agora, se você ficar um tempo maior do que 12, 24 horas com zumbido, ou com aquela sensação de ouvido tampado, significa que você exagerou. Você pode realmente ter tido uma lesão das células e isso é irreversível. Olha, muito interessante essa questão aí dos neurotransmissores. Bem bacana. Deixa eu perguntar, ó, vou pegar aqui a Milena. Meu ouvido direito está inflamado e ultimamente eu escuto zumbido. O que pode causar uma inflamação do ouvido, né? Da orelha? Bom, depende do que é que você está considerando como uma inflamação, em que local. Você pode ter uma otite externa, que é uma inflamação da orelha externa. Geralmente isso dá bastante dor, mas não dá nenhuma alteração importante da audição, a não ser que você tenha muita secreção ali, né? Isso atrapalha a condução do som e pode dar essa sensação de ouvido tampado, sim. A otite mais comum de zumbido, que causa zumbido, é a otite média, que é aquela dor de ouvido do nenê, por exemplo, né, da criança, que está gripada, que está resfriada, cheia de catarro. Então, a comunicação que a gente tem do ouvido com o nariz não funciona adequadamente, ou se você assou o nariz, esse catarro pode ir até a orelha também, e isso causa inflamação. Tá? Aí, nesse caso, você tem um processo inflamatório, você tem um processo infeccioso, naquela região da orelha média, você consegue ver pela otoscopia, mas não vai sair nada, porque toda essa inflamação, todo esse catarro está internamente. Né? Então tá mais para dentro da membrana timpânica. A membrana timpânica segura aquilo tudo ali na orelha média. E essa inflamação pode sim dar zumbido pela perda de audição, porque o catarro está preso ali, ou se a inflamação, se a infecção afetar as células do ouvido, ela também pode causar zumbido por conta dessa infecção e dessa inflamação e da perda das células do ouvido internamente. Que seria uma perda neurosensorial? Isso, seria mais uma perda, a gente chama como de neurosensorial, mas assim, se a gente for mais detalhista, é uma perda sensorial, porque é das células do ouvido, não é do nervo auditivo. Entendi. Tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Carolina, ela fala o seguinte: o meu zumbido oscila de intensidade e no tipo de som.
Isso é característico de perda auditiva? Não necessariamente, porque você não vai, essa sua perda não vai mudar, né, ao longo do dia ou ao longo dos dias, né? Ah, hoje está mais grave, está mais agudo. Isso não é uma característica da perda de audição. A perda de audição geralmente ela é estável. É claro que existem algumas doenças que podem fazer a sua audição mudar, flutuar, que a gente fala, né? Tem dia que você está ouvindo um pouquinho melhor, tem dias que você está ouvindo pior, mas geralmente isso vem acompanhado de tontura, que é o famoso Meniere, tá? Então, essa variação da pressão dentro do ouvido causa essas variações da audição e do zumbido também, mas a perda auditiva por outros motivos, então, por conta da idade, ou porque você foi num lugar muito barulhento e teve um trauma acústico, ou porque você tomou um remédio que levou à perda de audição, essas perdas elas geralmente são mais estáveis, né? Elas podem variar ao longo dos anos, mas assim, não tem uma variação durante o dia, tá? Uhum, tá. Agora, porque essa questão da flutuação de intensidade, eu que trabalho com zumbido somatosensorial, é muito comum esses pacientes falarem, né, doutor Hector? Olha, o paciente que Isso. tem bruxismo, o paciente que acorda com dor cervical, fala, nossa, meu zumbido de manhã tá muito alto, depois ele baixa de novo. Assim como algumas questões relacionadas à parte emocional, a pessoa tem níveis, picos de estresse, de ansiedade em um determinado ponto do dia. Esse zumbido, ele pode É, também dar essa flutuada. E dependendo do sim. que às vezes a pessoa come, né? Se dá uma abusadazinha no doce. Então, isso é uma coisa que é uma lição de casa que eu dou para os meus pacientes. Uhum, Falo assim, olha, você vai prestar atenção nas coisas que faz o seu zumbido aumentar e diminuir. Porque às vezes sim. a gente não. Ah, hoje tá mais intenso, hoje tá mais baixo. Mas nem sempre o paciente acaba relacionando a mudança da intensidade com alimentação ou com alguma outra coisa assim. Então eu Uhum, sempre falo para eles prestarem atenção, falo assim, olha, no dia que estiver mais baixo, veja, ou mais alto, veja o que é que você fez naquele dia, ou no dia anterior, na uhum, noite anterior, o que é que você comeu, principalmente nas últimas 3 horas. Por que 3 horas? Porque é quando a gente tem a maior variação do açúcar, quando você tem sobrecarga de açúcar de absorção rápida, né? Então é importante que o paciente tente identificar, porque você pode até dar algumas pistas, mas quem vai fazer o papel de detetive aí é o paciente mesmo, né? É ele que uhum. vai ter que cavar nas coisas que ele faz no dia a dia, e com isso a gente consegue direcionar melhor o diagnóstico e até o tratamento. Através de aconselhamento, orientação, evitar exatamente essas coisas que pioram, né? Como uma paciente minha hoje, ela falou, olha, quando eu tomo vinho tinto, meu zumbido aumenta muito. Então, Exatamente. olha, ela conseguiu identificar e com isso ela toma essa decisão, olha, né, vou parar um tempo para que ele fique um pouquinho mais estável, não tenha esses picos. Tem uma Ou pergunta aqui. não, ou não. Né? Tem paciente que fala assim, olha, eu sei, é que nem é do vinho tinto. Ah, quando eu tomo vinho tinto, aumenta. Sim, tá bom, ótimo. Então você já sabe que se você quiser tomar vinho tinto, o zumbido vai aumentar, mas depois ele vai diminuir. Não é Isso. uma coisa que vai ficar eternamente, ah, será que vai ficar alto agora direto? Não, é a relação de causa e efeito. Né? Você Uhum. entrou em contato com as coisas e depois que aquilo for metabolizado, o zumbido volta à intensidade anterior. Porque, inclusive, aquilo às vezes pode ser um momento de prazer da pessoa, né? Tomar É um lógico. vinho com um parceiro, com os amigos, fala, olha, eu não vou abrir mão, Comer né? chocolate, tomar café, é a mesma coisa. Né? Então, é uma escolha. É uma escolha, exatamente. E isso a gente precisa respeitar bastante. Tem uma pergunta aqui super interessante que a pessoa falou assim: sensibilidade nos ouvidos, só que eu sinto mais à noite e com batidas de prato. Acho que talher no prato, né? Ela quer saber assim, se isso é uma hiperacusia ou a hiperacusia ela é caracterizada pelo fato da pessoa ter sempre aquela sensibilidade o dia inteiro em relação àquele tipo de som. Mas ela falou muito assim, eu sinto mais à noite. Então, às vezes, isso é porque
a gente vai bater prato mais à noite, porque é quando você vai fazer a sua refeição em casa, tem mais gente, né? E por outro lado, à noite é a hora que a gente também está mais cansado, né? Você ficou o dia inteiro ali trabalhando, vai se desgastando, vai gastando sua energia ao longo do dia, e aí à noite você já está mais cansado e o seu corpo está pedindo, né, um tempinho para ele se recuperar. Então isso pode ter dois significados. O primeiro por conta do próprio cansaço mesmo, e o segundo do ambiente que você está. Né? Então, se o bater de tato, o bater de prato, o bater de talher te incomoda todos os dias, qualquer hora do dia, ok, é uma característica do som. O problema não é o prato, né, mas é o tipo de som que aquele bater, né, dos pratos acaba causando, e isso é que incomoda o paciente, é a característica do som. Tá? Uhum, tá. Tem uma pergunta aqui do Arnaldo Cunha, aqui do nosso seguidor. Tem um zumbido unilateral à direita. Um otorrino me falou que é para frente da cóclea. Não sei se é lesão para frente da cóclea. Não entendi muito bem. Tem como melhorar? Olha, bom, a primeira a gente tem que saber o que ele quis dizer com para frente da cóclea, né? A gente costuma a gente escolhe a cóclea como um dos limites. Por quê? Porque na cóclea a gente tem as células do ouvido e a partir da cóclea você tem o nervo. Então, para frente, talvez o que o colega tenha dito, queira dizer com isso, é que seja um problema do nervo. Pode ser do nervo, pode ser da via auditiva mais central, pode ser inclusive do cérebro. Né? Então a gente chama esses problemas de retrococleares, depois da cóclea. Tá? Até a cóclea, você pode ter um problema da membrana timpânica, dos ossinhos, de uma otite média, você pode ter uma lesão das células do ouvido também, que são as tais células ciliadas. Né? Então, todas essas estruturas vão até a cóclea, e é por isso que a gente acaba escolhendo a cóclea como um dos limites aí de lesão da fisiopatologia. Uhum. Tem jeito? Depende. Também é um jeito, né, pelo que ele contou, ainda é muito superficial. Uhum. Infelizmente, a gente não tem nenhum remédio que faça as células do ouvido voltarem a funcionar, voltarem a crescer, e a gente não tem nenhuma medicação também que faça o nervo auditivo voltar a funcionar adequadamente. O que a gente sabe hoje é, quanto mais cedo você reabilitar a perda de audição, maiores as chances que o seu cérebro tem de se manter ativo e funcionando, e com isso você mantém a divisão das frequências dentro do cérebro. Parece meio difícil, mas é como se fosse uma fisioterapia, né, da via auditiva. Né? Você não pode deixar de estimular a via auditiva, porque o cérebro, depois de um tempo, se você não estimular, ele deixa de reconhecer esses sons. Então é por isso que hoje, a gente, quando tem indicação, a gente orienta utilizar, né, fazer a reabilitação auditiva, com prótese auditiva, com cirurgia, com implante, enfim, o mais precocemente possível, para manter esse funcionamento adequado. E a gente sabe o quanto um aparelho auditivo, eu vejo isso nos meus pacientes, né? Que o quanto isso pode ajudar não só na socialização desse paciente, mas também em relação ao zumbido. Eu tenho vários casos de pacientes que falaram que depois que utilizaram o aparelho, o zumbido melhorou muito, aliviou muito. Tem uma pergunta aqui do Eric Ramos. Alguma experiência da terapia por neurofeedback para zumbido? Então, neurofeedback, ele não existe no Brasil. Né? Infelizmente não existe. Foi uma terapia que foi... já foi descrita há um certo tempo, mas não sei por que aqui no Brasil a coisa não pegou direito. Né? Tem alguns outros tipos de terapia
que fazem você tentar reduzir o quanto o incômodo do zumbido atrapalha o seu dia a dia, né? Então tem outras terapias, como mindfulness, que você conhece muito bem, meditação, e mesmo a terapia sonora, então com aparelhos ou então com alguns outros sons, fazem com que a sua resposta seja menor, né? A percepção do zumbido reduza e isso incomoda menos o paciente, né? Mas o neurofeedback especificamente, Uhum. aliás, faz bastante tempo que eu não leio nada a respeito, viu? Eu Mas também. aqui no Brasil não pegou não, viu? Tá. Uhum. Eu também vou até dar uma olhada para saber o que está rolando. A Milena. Antes do TRT, ele era mais famoso, né? Mas depois disso, talvez as respostas não tenham sido tão boas assim. Uhum. A Milena perguntou assim: a cor da cera do ouvido pode sinalizar alguma doença? Ultimamente estou achando a cor estranha, meio esbranquiçada. Bom, agora, olha, a cera do ouvido, ela tem algumas características raciais, inclusive, né? Tem gente que tem uma cera mais escura, tem gente que sempre tem uma cera mais clara, mais oleosa, mais seca, mais como uma descamação. Isso tem algumas características relacionadas à raça, né? Olha, eu não Mas a sabia. cera é assim. Então, por exemplo, nos orientais, a cera costuma ser mais seca, né, e mais Hum, clara. Mas também não é regra, viu? tá. E isso tem a ver com o tipo de cera que você produz, tá? Então, eu não lembro de ter lido nada a respeito disso, apesar de alguns trabalhos científicos, inclusive um aqui do Brasil mesmo, lá da Melissa, que é uma otorrino de Goiânia, eles conseguiram identificar algumas alterações da cera e que estavam relacionadas a algumas outras doenças também. Mas da cor mesmo, não tem relação nenhuma. Às vezes, Ah, pode ser por conta de coisas que você utiliza, automanipulação, às vezes o shampoo, o condicionador, algum outro produto que você utiliza, pode mudar um pouco as características e com isso a produção de cera muda um pouco também. tá. É impressionante, assim, como no meu caso, assim, eu sou uma fábrica. A cada 3 meses eu vou lá, subo lá no andar de cima do meu colega e ele vai lá, eu falo, pelo amor de Deus, chega, eu passo a ouvir melhor. E eu vejo, Incomoda sei lá, muito. meu marido não precisa. Então varia É, muito, né? De pessoa para não, tem pessoa. gente que é isso aí, tem gente que a cada 2, 3 meses precisa fazer limpeza e tem gente que vai Hum, passar a vida inteira sem precisar. exatamente, é muito interessante. Tem um fã-clube aqui, a doutora Hum, Laís e doutor Rafael Raposo, elogiando, dizendo é que é porque fã. eu pago eles por isso. Tem aqui, adoro o doutor São Hector, meu ex, são médico querido. ex-residentes. É. Mimi Tintim aqui, falando que é sua paciente. Tem uma pergunta aqui super interessante da Ruth, que é: refluxo pode levar ao zumbido? Isso eu lembro de um artigo que eu li, publicado em 2017, falando dessa relação do refluxo com o zumbido. Né? Eu já li um artigo falando sobre isso. E ela também pergunta o seguinte: doenças crônicas autoimunes podem ser consequências? A mesma pessoa perguntou, do refluxo e das doenças autoimunes. Então, mas essa do refluxo eu não sabia, não. Qual que é a explicação? Diga aí, você que Ele, já leu a respeito. ele fala relacionado à alteração das células ciliadas, de dar uma perda e daí gerar um zumbido. Eu vou Mas te por causa do mandar refluxo? por causa do refluxo. E ele relacionou mais nos casos relacionados a mulheres. Eu tenho esse estudo aqui, eu vou te mandar. Então, Eu o que dei a uma olhadinha gente por cima, porque eu vi numa aula que uma fonoaudióloga falou, ela deu uma aula e ela falou do caso clínico dela, da paciente com refluxo. Então, o que a gente tem de relação com refluxo, não diretamente com zumbido, mas com otites de repetição. Então, por exemplo, a criança, o bebê que mama, né, e regurgita, pós-mamada, então essa secreção toda que é mais ácida pode chegar até a entrada da comunicação do ouvido
com o nariz, lá na parte mais posterior, e isso ser causa de otite de repetição ou até de sinusites de repetição, tá? Então, linkando aí com aquela pergunta das otites, então refluxo poderia levar a otite e com isso, né, causar o zumbido, tá? Agora, causa direta, eu preciso ler primeiro para entender melhor essa coisa daí. E a outra era doenças Doenças autoimunes. autoimunes. Então, as doenças imunomediadas ou autoimunes são doenças em que o nosso corpo deixa de reconhecer as estruturas, as nossas próprias estruturas, como sendo uma coisa normal e ataca essas estruturas, né? Então, o exemplo mais clássico é a artrite, né? Então, na região das articulações, o seu corpo não reconhece aquilo como sendo seu mesmo e ele ataca e provoca uma inflamação. Existe uma relação, uma associação, aliás, que é frequente, das doenças imunomediadas ou autoimunes com alguns tipos de perda de audição da mesma causa, tá? Então, quando você tem uma mulher, que é mais comum em mulher, a partir dos 40 anos, que também tem histórico de ter artrite, artrose, alguma outra doença como lúpus, que é uma doença imunomediada, e com isso ela começa a perder a audição progressivamente, dos diagnósticos que a gente precisa afastar são as doenças imunomediadas da orelha interna, que são as células que a gente fala, a gente estava falando da cóclea, né, que é onde tem as células ciliadas. Essas células ciliadas, elas podem ser reconhecidas como uma coisa também que não é próprio, e o nosso sistema de defesa ataca as células e elas acabam morrendo. Tá? Então, nesses casos, existem medicações, existem tratamentos que podem frear esse processo inflamatório e esse ataque, e com isso você conseguir manter a sua audição também. Muito boa explicação. O Bruno complementou aqui, ele está perguntando se problemas intestinais podem causar do zumbido. Acho que é alguma coisa do tipo assim, intolerância, sensibilidade a glúten, alguma coisa relacionada à lactose, se ele falou também estomacais, né? Então os problemas... Bom, vocês devem ter visto que ultimamente o intestino é considerado como o nosso segundo cérebro, não é? Então, a inervação é absurda, a quantidade de células que existem lá é muito grande, e é lá que toda a absorção acontece, né, dos nutrientes para o corpo inteiro. A intolerância à lactose é uma coisa que é super antiga e que, além da intolerância brava mesmo, que você não pode, né, comer nada que tenha leite e derivados, você pode ter outras variações, algumas nuances aí, né, alguns tons de cinza, né, dessa intolerância. Então, tem pacientes que tomam leite, gostam de leite, ou quando abusam um pouquinho, eles se sentem um pouquinho mal, produzem um pouco mais de gases, se sentem mais estufados, podem ter até um pouquinho de diarreia, ou algo, né, o intestino ficou um pouquinho solto, mas depois voltou ao normal. E uma das causas de perda de audição estava relacionada justamente a essa intolerância. O que acontece? Lá no intestino, onde a gente tem os vílos, né, microvílos, que são as estruturas que absorvem os nutrientes, você pode ter deficiência de uma das enzimas, que é justamente a lactase, que quebra a lactose, e esse açúcar ele passa direto. Se ele passa direto, ele tem uma capacidade maior de chamar a água para ele, então a água que está ali no intestino sai do intestino e vai para a luz. E é por isso que você tem diarreia. Tá? A gente chama de diarreia osmótica. Então é muito comum pacientes que têm algum grau de intolerância à lactose e que, depois que tomam, se sentem meio mal, o zumbido aumenta, o ouvido fica mais cheio, a sensação de ouvido tampado aumenta também. Então essa é uma das pistas que a gente precisa ficar de olho. Agora, com relação a glúten e essas outras coisas, não existe uma
um consenso ainda de como isso funciona, né? O fato é que tem alguns pacientes que também se sentem estranhos quando comem muita massa, e quando a gente até sugere, fala assim, olha, faz um teste. Se você tem dúvida se isso está fazendo bem ou mal para você, suspende por um período e vê como é que você vai ficar. Né? Eu tenho uma paciente que ela ficou um bom tempo ali tratando, ela tinha alguns outros problemas de saúde, mas ela começou a ter vários problemas intestinais. Daí a gente foi por partes. Ah, não, suspende a lactose por um período, uma semana, 10 dias, Uhum. 2 semanas. Ah, então, suspende o glúten. Daí, quando ela suspendeu o glúten, ela realmente sentiu que melhorou. Né? A parte intestinal melhorou. Tá? Significa que ela nunca mais vai poder? Não, né? A alergia, a doença do glúten é uma coisa que é super séria, né? Mas você pode ter um grau de intolerância intermediário e com isso ter alguns sintomas também. Uhum. Excelente explicação, muito bom. O Marcelo pergunta o seguinte, se ele disse que depois que ele teve uma crise de ansiedade, logo depois ele percebeu o zumbido, e ele fala também que tem muitas dores na região do pescoço e trapézio, e se tudo isso pode ter relação ao zumbido, isto é, isso tudo pode ter causado, né, uma crise de ansiedade, essas questões das dores musculares pode levar ao zumbido? Pode. Na verdade, ele pode não, ele geralmente não é a única causa, né? A gente tem a tendência de botar a culpa numa coisa só, né? Nas minhas aulas eu sempre boto ali o copo cheio, é a gota d'água, né? Tem alguma coisa que vai fazer aquilo transbordar. E é a famosa empadinha, a azeitona da empada, né? Você, não, eu comi empada e aquilo me fez mal, você não leva em consideração o que é que você comeu e bebeu antes. Então, no zumbido é a mesma coisa, né? Você pode passar por uma crise de ansiedade, mas você não está dormindo direito, não está se alimentando direito, por conta do trabalho deixou de fazer atividade física, está tomando muito café, está tomando remédio para não sei o quê, o seu colesterol estourou, e daí você bota a culpa na ansiedade. Eu acho que não é só isso, não. Né? Então, acho que o nosso dever como profissionais da saúde é tentar identificar quais são esses fatores que podem ter colaborado para o zumbido aparecer. E da mesma forma, não adianta só cuidar da ansiedade e esquecer todo o resto. Né? Você tem que tratar tudo de uma vez só, né? Todos esses fatores, identificar esses fatores quando é possível e tratar todos eles também. Uhum. E é interessante quando a gente vê um paciente com perda de audição, aí ele fala assim, e com zumbido, apareceu o zumbido, mas ele fala, poxa, mas essa minha perda, ela já é mais antiga. E eu não tinha zumbido. Por que agora que veio o zumbido? É justamente isso, né, doutor Hector? O Isso aí. corpo transbordou. Então, o corpo da pessoa estava segurando, estava lá, equilibrando tudo. Aí veio, de repente, uma crise de ansiedade, mais a falta do sono. E aí, aquela perda que já tinha aquela lesão nessa região auditiva, aí veio esses outros componentes aí, esse copo transbordou. E a gente sabe Exatamente. que a lesão nessa região, né, da cóclea, ela pode dar um start, mas ela não é o suficiente para gerar um zumbido, porque a maioria das pessoas que tem perda nem tem zumbido. Tem um monte de gente aí com perda, nem percebe zumbido. Né? Então, ele pode dar aquele gatilho importante, mas não é o suficiente para... É a perda que vai gerar. Não, lógico que o zumbido, a maioria dos casos, é relacionado à perda. Mas a perda de audição, a maioria, grande parte, nem percebe zumbido quem tem perda. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, a Paty Fernandes, perguntando se problemas dentários... Eu acho, não sei se ela está querendo falar de ATM, mas eu acho que dentários mesmo pode atingir os ouvidos, tipo zumbido, pressão no ouvido. Pode. Isso não é uma novidade, né? Então, tem um otorrinolaringologista, que acho que em 1938, se não me engano, se não me falha a memória, que é Kosten, ele que descreveu, né? Ele começou a ver, naquela época, que tinha alguns pacientes que tinham alguma alteração de mastigação e que começaram a ter alguns sintomas relacionados ao ouvido. Então, principalmente, dor de ouvido,
sem necessariamente ter uma infecção, uma inflamação, uma otite mesmo. Sensação de ouvido tampado, sensação de ouvido cheio, zumbido, tontura, uma série de outros sintomas e sinais que ele descreveu e que ele associou com a articulação. Né? Então, mesmo naquela época, ele fez um estudo muito legal da anatomia, né, da articulação, e a partir de então se denominou como síndrome de Costen, que foi esse otorrino que descreveu. Mas que a gente começou a dar mais importância hoje em dia, principalmente por causa do zumbido somatosensorial e da resposta que a gente tem ao tratamento, né, do zumbido somatosensorial, que é muito boa também. Então eu acho que esses sintomas sim podem estar relacionados à articulação, né? Então os problemas dentários, é claro que não, a gente não está falando de cárie, canal, essas coisas todas, mas a gente está falando do sistema mastigatório, como você mastiga, se você tem bruxismo, né? Se você range os dentes à noite, ou se você não range, se você tem apertamento dentário, se você fica fazendo muita força durante o dia. Isso pode ser suficiente para sobrecarregar essa estrutura toda e ser causa de zumbido, ouvido tampado, tontura, esses outros sintomas todos. Uhum. Isso aí, muito bom. Que inclusive hoje a gente entende todas aquelas descrições do Costen. Quando eu olho a descrição dele, eu falo, gente, isso é simplesmente a síndrome tônica do tensor do tímpano que a gente reconhece hoje, é igualzinho a descrição que ele deu na época. Então eu falo, eu acho que ele que deu o primeiro sinal aí para a gente ficar atento. A Rosane Alvim perguntou, através da audiometria, dá para fazer diagnóstico da otosclerose? Sim, às vezes só pela audiometria a gente já tem uma série de sinais da audiometria e da impedanciometria, né? Então são coisas diferentes ali, a gente vai pesquisar o quanto você ouve e alguns reflexos, né, dos músculos que a gente tem no ouvido e a pressão dos dois lados do tímpano. Então, tem alguns sinais que são muito sugestivos de otosclerose. Muitas vezes a gente acaba solicitando também uma tomografia para confirmar e até para ver qual é o grau de alteração estrutural que o paciente tem. Né? A otosclerose é uma doença do osso, do ouvido, que ele tem momentos diferentes, né? Mas para a gente simplificar, o menor osso que a gente tem no corpo inteiro, que é o estribo, ele começa a ficar mais duro, ele endurece. Então o som não passa adequadamente, e por isso que uma dos tratamentos é a cirurgia, que você vai lá, tira o estribo e coloca uma prótese, né? Mas é uma doença que a gente chama de osteodistrofia, que é uma doença do metabolismo ósseo. E é genética, tá? É diferente da osteoporose, por exemplo, que o osso fica mais fraco, né? Então, a otosclerose, o osso fica um pouco mais endurecido. Ô, doutor Hector, e no caso, o zumbido por otosclerose, quando faz a cirurgia, o senhor saberia dizer, assim, os casos de sucesso geralmente são mais comuns ou não? Então, depende, porque a otosclerose não é só esse endurecimento do estribo, né? Como é uma doença do metabolismo ósseo, às vezes a doença acaba liberando algumas substâncias dentro da cóclea que levam à perda das células do ouvido também. Então não é só uma questão de transmissão do som, de condução do som, tá? Então você pode ter duas formas, né, de otosclerose, a fenestral e a coclear, ou tem umas duas ao mesmo tempo. E quando tem essa segunda, então aí é mais difícil. O zumbido é por conta da perda de audição e provocada pela própria doença, tá? Essa cirurgia da otosclerose, apesar de ser uma cirurgia que tem índices muito bons de sucesso, infelizmente tem pacientes que podem ficar ou iguais ou podem até piorar, chegando até a perda total da audição, né? Então isso tem que ser decidido entre médico e paciente, né? Todo mundo tem que estar ciente dos riscos que existem aí, como toda cirurgia, né? Mas é um risco muito pequeno disso acontecer, tá? Uhum. Nossa, eu tô aprendendo um monte aqui, por isso que eu tô super atenta, que eu tô até caladinha hoje. Tô ouvindo essas explicações, tô meio hipnotizada.
Tem uma pergunta bem legal da Souza Cris, que é o seguinte. Como é que é feita a indicação do aparelho auditivo? Então, assim, é indicado a partir de quanto de perda? É assim, uma perda moderada, é uma perda severa, é uma perda profunda? Ou então, assim, olha, é quando eu percebo que o paciente não está compreendendo bem as pessoas falando no dia a dia, tem dificuldade de compreender, da socialização. Ou então, olha, já fiz de tudo, o zumbido não melhora e tem a perda. Daí eu vou indicar o aparelho. Como é que o senhor lida com essa questão na prática? Mas o aparelho para zumbido especificamente ou para qualquer perda de audição? Aparelho para perda e que a pessoa também tem um zumbido. Tá, perfeito. O uso de aparelho de audição, ele vai depender do grau de perda, sem dúvida nenhuma, mas principalmente da necessidade do paciente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que mora sozinha, não tem nenhuma atividade social muito agitada, né? Já está aposentado, a sua diversão é ler, é fazer tricô, é assistir televisão de vez em quando, e sai muito pouco, não estou dizendo que você seja menos importante, né? Nada disso. Estou dizendo que a sua necessidade é menor, certo? Você é menos testado no dia a dia. A sua audição é menos requisitada no dia a dia. Por outro lado, se você, mesmo com uma perda pequena, é uma pessoa que fala muito no telefone, frequenta muitas reuniões, gosta de assistir filmes em outra língua, tem reuniões com pessoas que falam outras línguas também, essa pequena perda, ela pode ser muito mais importante do que uma perda mais intensa. Por quê? Porque quando a gente perde a audição, a gente perde várias pistas. Né? É muito comum as pessoas que têm as perdas em frequências mais agudas, que é mais comum nos pacientes mais idosos, começarem a falar assim, ó, doutor, eu trouxe ele aqui porque geralmente é a esposa que leva o marido. Ela vai lá reclamar do marido. Trouxe ele aqui porque eu falo com ele, eu falo uma coisa, ele entende outra. Ou ele está ficando velho mesmo e gaga, ou ele está completamente surdo. Não, e não necessariamente. Ele senta ali e fala assim, doutor, eu estou entendendo tudo que você está falando aqui. Ela que está pegando o meu pé. Na verdade, os dois estão corretos. Os dois estão certos. Porque quando você perde as frequências mais agudas, você perde algumas pistas e por isso você troca. Né? Então você fala pato e a pessoa entende gato. Tá? Você troca as consoantes. Então isso atrapalha muito. Por outro lado, geralmente as mulheres têm as vozes mais agudas. Então quando você tem sons na mesma faixa de frequência, então, por exemplo, você conversando com a sua esposa e ouvindo a televisão ligada. Então, são dois sons que competem ali na mesma faixa de frequência e que podem trazer mais dificuldade. Então, a necessidade do aparelho de audição tem a ver com quanto você perdeu de audição, sim, mas tem principalmente a ver com a sua necessidade. Então, se você tiver uma perda pequena, mas isso atrapalha muito você no dia a dia, atrapalha nas suas conversas com a família, no seu trabalho, né, na sua vida social, então você deve usar um aparelho sim. Aliás, quanto mais precocemente você usar, maior a chance de você manter o seu cérebro ativo e entendendo aqueles sons todos. Tá? E tem gente que tem perdas maiores e que não sente necessidade. Fala assim, vou comprar para quê? Não preciso. Né? Então, quando você tem perda de audição e zumbido, se essa perda de audição já tem algum grau de comprometimento, né, se atrapalha o dia a dia do paciente, a gente já recomenda usar. Porque você vai ganhar
mais comunicabilidade e você, de quebra, deve reduzir a intensidade do zumbido. Uhum. Ah, Sim. mas eu posso tomar um remédio? Pode. Você pode tomar um remédio, pode fazer outros tratamentos, mas lembrar que toda medicação tem efeito colateral. E a gente tem que botar isso na balança quando vai prescrever. Tá? Então, o aparelho não é a última alternativa, não. Às vezes o aparelho pode ser a primeira e pode ser a única, inclusive. Uhum. Tá? Tem pacientes que vão lá e falam assim, olha, não, isso aqui, no ambulatório de zumbido, falam assim, olha, nesse caso não tem indicação de entrar com remédio, tem que usar aparelho, né? Tem que reabilitar a audição. Tá? Mas isso é uma decisão entre médico e paciente para ver quais são esses fatores que são importantes aí. Muito bacana essa visão. Tem uma pergunta aqui do Maninho. Por que alguns profissionais indicam antidepressivos para controlar o zumbido? Isso realmente pode ser efetivo, melhorar? Pode sim. Né? Não porque a gente acha que o paciente está deprimido, apesar de haver uma associação muito frequente entre essas duas coisas. Mas é porque os antidepressivos, eles atuam na via auditiva central e podem fazer com que o zumbido reduza de intensidade ou reduza o grau de incômodo do zumbido. Sim. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma perda de audição e que, depois de muito tempo e de se discutir bastante, o médico falou assim, olha, eu acho que você tem que tomar um antidepressivo. Eu falei assim, mas eu não estou deprimido, por que eu vou tomar? Né? Porque é claro que o antidepressivo não vai fazer você voltar a escutar. A perda vai continuar ali. Mas ele pode fazer com que a via auditiva funcione mais adequadamente e pode fazer com que aquele incômodo que o paciente sente diminua consideravelmente. Como todo remédio, ele tem que ser utilizado por um período X, ele demora para fazer efeito, mas tem alguns pacientes que acabam se beneficiando sim. Sim. Meus pacientes, nossa, quando associa muitas vezes o antidepressivo com fisioterapia, tem os questionários de gravidade do zumbido despenca, que a gente sabe, né, segundo o Jastreboff, o grande pesquisador, ele fala que quando a pessoa tem um zumbido clinicamente importante, ele fala que a via auditiva, às vezes, é secundária naquele papel do sofrimento dele. Exatamente. Existem outras vias, principalmente emocionais, do sistema límbico ali atuando para que ele esteja naquele sofrimento do dia a dia dele. Exatamente, você acabou de falar, né? Você falou dessa paciente, fala assim, se eu tenho essa perda de audição há tanto tempo, por que agora que o zumbido começou a incomodar? Né? Existem outros fatores que fazem o zumbido variar a intensidade, sim. A Lauren Daisy, antibióticos, ansiolíticos. Acho que ela está querendo saber assim, doutora Hector, sobre os medicamentos ototóxicos. Então, assim, todo medicamento pode ser ototóxico dependendo do nível da dosagem do tempo, ou existem aqueles que podem ser ototóxicos independente da dosagem? Dizem que a diferença do remédio e do veneno é a só dosagem, né? Mas não, existem algumas medicações que têm um poder ototóxico maior. Então, alguns antibióticos. Todo antibiótico não é todo antibiótico. Não é? As medicações ototóxicas geralmente são os antibióticos que se toma na veia. Esse antibiótico que a gente toma para dor de garganta, pneumonia, dor de ouvido, sinusite, eles não têm um poder ototóxico tão frequente assim. Tá? Então, dos antibióticos ototóxicos, talvez o pessoal mais velho se lembre, a streptomicina, que era uma medicação que era utilizada inclusive para tratamento da tuberculose, que é da família dos aminoglicosídeos, são altamente ototóxicos. Da mesma forma que a gentamicina ou a amicacina, que são antibióticos que são utilizados para infecções intestinais. Né? Então, se você tiver, sei lá, uma apendicite supurada ou uma colecistite e for operar,
você certamente vai tomar uma dessas medicações, porque são medicações muito boas. Não é? Não significa que você não pode usar de jeito nenhum. Não, é uma medicação ótima, funciona muito bem, tem um preço muito bom, por isso que a gente usa inclusive no SUS, mas em alguns pacientes podem ter esse efeito colateral. Tá? Então, antibióticos são esses daí. Existem medicações que são vendidas assim, livremente, e que têm um poder ototóxico maior. Então, por exemplo, há alguns anos atrás, a assessoria de imprensa aqui da universidade ligou para a gente, porque eles queriam saber o que a gente tinha a dizer a respeito da descoberta do Facebook que o ibuprofeno era ototóxico. Quer dizer, o Facebook não descobre absolutamente nada, né? O ibuprofeno é ototóxico desde o dia que inventaram ele. Né? Então tem várias apresentações, eu não vou falar nenhuma delas para não comprometer ninguém, mas o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório e analgésico, se você utilizar por um tempo prolongado ou em doses muito altas, você pode ter perda de audição e zumbido, sim. E não basta isso. Né? São 3 coisas. Depende da dose, depende do tempo de utilização e depende da sensibilidade individual. São esses 3 fatores que vão determinar se você vai ter perda ou não. Tá? Não basta você tomar, não, eu estava com enxaqueca e tomei ibuprofeno, e será que eu vou ficar surdo? Não. Tá? Vai depender desses 3 fatores. Tá certo? Então, os anti-inflamatórios, de modo geral, também são ototóxicos. Né? Então, os diclofenacos, né? Esses outros anti-inflamatórios que a gente usa para dores gerais, né? Tem poder ototóxico, sim. Os beta-bloqueadores, como o propanolol, né? Que é uma medicação utilizada para controle da pressão e de arritmias, tem um poder ototóxico. Que mais? Ô, doutor Hector, e no caso, alguns pacientes meus já perguntaram para mim assim, olha, o psiquiatra me prescreveu um antidepressivo e eu percebi que algumas semanas depois eu passei a ter zumbido. A minha pergunta é, na dosagem que os psiquiatras dão para melhorar a ansiedade, a depressão, a sertralina, da vida, a fluoxetina, o senhor acha que é possível ou não, cara, vai depender da dose e do tempo, no caso dos antidepressivos? Não, isso daí, quando você tem uma reação dessa, inclusive está em bula de antidepressivos. Que, né, uma das reações colaterais, um dos efeitos colaterais é justamente o aparecimento de zumbido. Isso depende muito da sensibilidade individual. Tá. Tem pacientes que tomam antidepressivos em doses super altas e não sente absolutamente nada. Né? Então vai depender muito da sensibilidade individual. Tá? Então, se isso for identificado, dá para trocar a medicação e geralmente acaba melhorando. Uhum. A gente esquece dessa questão individual, né? Que cada ser humano é diferente, tem suas questões, doenças prévias, ou estilo de vida, né? Tanta coisa pode influenciar. Tá. Deixa eu ver se tem mais uma última pergunta aqui. Última pergunta. Vamos falar do zumbido e Covid, que tá todo mundo perguntando, todo mundo falando, meu zumbido piorou depois que eu peguei Covid. Ele aumentou ou depois do Covid, 3 dias depois veio um zumbidão aqui no meu ouvido. Né, doutor Hector? O que é que você poderia falar para os nossos seguidores? O que é que pode estar levando aí esse zumbido depois de ter a doença? Então, você sabe que uma das coisas que a gente estudou nos pacientes, assim que a gente voltou aqui no ambulatório, o atendimento no ambulatório de zumbido, foi justamente o efeito da Covid nos pacientes do ambulatório. Né?
O zumbido ele já foi relacionado com a infecção pelo Covid mesmo, porque esse bichinho que é complicado, ele pode causar inflamação no sistema nervoso central inteiro. Tá? Então, existem até relatos de surdez súbita bilateral em pacientes com Covid, mas a gente está falando ali da exceção, né, das coisas mais raras. Se a gente pegar a população de modo geral, o Covid ele não levou à perda de audição. Não existe uma piora da audição relacionada à infecção pelo Covid na grande maioria das vezes. O que a gente viu é uma piora do zumbido desses pacientes por uma série de fatores. Né? A gente falou a live inteira aqui de todos esses fatores que são importantes na percepção do zumbido. E esses fatores todos estão elencados na vida do planeta, de qualquer um que esteja no planeta Terra. Que é a preocupação constante, lidar com a morte, lidar com entes queridos que faleceram por conta da Covid, ou ficaram doentes, ou ficaram sequelados por conta da Covid. Tem o problema socioeconômico, né? Muita gente perdeu o emprego, né? Enfim. Então a gente viu que existe sim uma piora desses pacientes, do zumbido desses pacientes, que não está relacionada com a piora da audição, mas que está relacionada com todos esses fatores emocionais. Tá? Então, é porque eu estou mais ansiosa, porque eu estou mais preocupado, porque eu estou bebendo mais, porque eu estou comendo mais, né? Mais de metade da população da Terra engordou na pandemia, apareceu na Veja agora. Então, falta de são coisas atividade que... física, dormindo mal, Exatamente. falta de vitamina B. Pois é. Né? Então, são vários fatores. É difícil, mais uma vez, recorrendo ao exemplo do copo, né, do que é que fez o copo transbordar, são vários fatores, né, que concorrem ao mesmo tempo e que uma das consequências é a piora do zumbido. Né? Então, tem fatores metabólicos? Tem sim. Tem fatores inflamatórios por conta da doença? Sem dúvida nenhuma. Lembrar que, sem fazer apologia ou defesa de qualquer medicação, mas a cloroquina e a hidroxicloroquina são altamente ototóxicas, né? Além de arritmogênicas. Né? Você pode ter arritmia cardíaca e perda de audição. Então, existem drogas que foram utilizadas e que são utilizadas até hoje por conta desse processo inflamatório todo e que podem piorar a sua audição. Mas a gente não deve esquecer de todos esses fatores. Né? Zumbido é uma coisa que é multifatorial sempre, sempre. Você pode ter um fator principal, mas você tem vários fatores concorrendo ao mesmo tempo para fazer com que o zumbido fique mais alto, ou ele fique mais baixo, ou ele incomode mais ou menos determinada pessoa. Sim. A imagem que me vem na cabeça é como se fosse assim, tem uma madeira maior, que começou aquele fogo, aquela fogueira, e aí vem um gravetinho, aí você joga outro gravetinho, aí aquela fogueira vai ficando um pouquinho mais alta. Né? Você está querendo festa junina, né? Aquela condição que realmente, olha, deu start maior, mas tem vários gravetinhos ali que você vai jogando naquela fogueira e realmente ela vai crescendo bastante. Gente do céu, 10 e 10, eu nunca passei de 1 hora de live. Na verdade, isso aqui não foi uma live, foi um simpósio, né? Eu percebi isso porque o Dr. Hector, você vê, cada pergunta ele aprofunda, ele é bem detalhista, ele vai explicando, ele vai dando aula, aí você vai assim, ficando hipnotizado. Então, para mim, foi um simpósio que eu aprendi aqui. Faz tempo que eu não estava aprendendo. Bom, gente, eu quero agradecer muito, Dr. Hector, por essa oportunidade. Próximo ano eu te chamo de novo. Já tô garantindo. Espero que já sem pandemia, hein, por favor. É verdade. 2 lives durante a pandemia já tá bom, já, né? Exatamente.
E olha, eu vou te falar, né? Eu tenho um jeitinho mais agitadinho. Mas aí você foi falando, eu fui entrando, eu sou na onda gama direto, eu fui entrando na onda alfa, assim. Eu tô até com um pouquinho de sono, porque assim, você vai falando calmamente, tranquilamente. Gente, como foi me acalmando? Foi ótimo, foi uma terapia pra mim. Meu Deus, Começar a fazer hipnose. é verdade. Eu tava aqui pensando, gente, doutora, que tô fazendo hipnose, eu acho que o paciente ia capotar, assim. Muito bom. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, as perguntas, a participação de vocês, tá bom? Próxima semana eu nem sei qual é a live que eu vou fazer, mas eu vou anunciar, tá? Obrigada mesmo de coração. Essas lives eu faço para vocês mesmo, tá? É lógico que também eu acabo aprendendo, mas é mais para poder ajudar as pessoas que têm zumbido, tem um monte de dúvidas, e a gente sabe que o quanto elas são mal informadas, né? Tem um monte de coisa aí no Google, na internet, com informações incorretas, então acho que o meu intuito é levar informações corretas com grandes profissionais aqui no Brasil, especialistas em zumbido. Doutor Hector, obrigada, tenha um excelente início de semana aí e obrigada mais uma vez e próximo ano estamos juntos aqui na minha live. Imagina. Obrigada. Eu que agradeço o convite, viu, Karine? Até a Imagina. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.